Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma edição do PDEcast, esse espaço maravilhoso em que a gente fala de gestão, de consultoria e de tudo que a gente ama. Eu sou Alice Castro e hoje eu estou com um convidado especial, o Pedro Oliveira. Tudo bem, Pedro? Oi, Alice, tudo bom? Um prazer estar Tudo aqui. certo. Coisa boa receber você aqui. E já aviso para quem está nos seguindo, prepara as bochechas, porque a gente vai falar de sorriso. O Pedro também gosta de ser chamado de Pedro Sorriso, né, Pedro? Então, é um desafio. Me dê esse nome artístico. Vou Nome usar. artístico, adoro. Bom, a gente vai falar sobre a importância da alegria nas organizações, na conquista de resultados, né, na prosperidade, tudo que a gente deseja. Mas antes de entrarmos no nosso tema, já convido você, além de preparar as bochechas, de se inscrever aqui no canal no YouTube, para você que está nos acompanhando no YouTube, clica aqui, ativa o sininho da notificação. Toda semana nós temos novos conteúdos, 2 podcasts por semana, para aprofundar em temas de gestão, consultoria e tudo que interfere, né, no desempenho das organizações. E também no Instagram, @performance de excelência, a gente tem conteúdo diário, em texto, vídeo e também bastante bom humor corporativo por lá. Então, inscreve-se aqui no nosso canal, já deixa também o like nesse vídeo e, ao terminar, você olhando e falando, caramba, isso aqui é interessante, compartilha com seus amigos, com seus contatos, porque isso ajuda a mensagem a alcançar mais pessoas, né? E quem está nos ouvindo no Spotify, seja muito bem-vindo, salve essa playlist para que você receba sempre as nossas atualizações. Mas vamos lá então, Pedro, conte para mim, de onde que veio, né? Como é que chegou esse tema da alegria nas organizações, do sorriso, do riso, na sua vida, e por que você gosta de falar sobre isso? Olha, eu adoro falar sobre esse tema, sabe? Primeiro, eu reforço, eu agradeço muito o convite. E foi, vamos dizer assim, o universo foi conspirando, sabe? Então, eu sou formado em educação física, nunca atuei na área depois de formado, até me questionava várias vezes, gente, será que eu escolhi o curso certo? Será que eu fiz isso? Será que eu não deveria ter feito publicidade, propaganda, administração? Porque hoje eu tenho a empresa Toma, né? A Toma, ela é uma empresa de marketing, então a gente é especializado em ações de marketing, vamos dizer assim, por muitos conhecido como marketing doidão. É um marketing, um live marketing, marketing de experiência que leva alegria, um marketing diferente. Quando quer fugir do convencional, geralmente as empresas nos procuram. Então, tem total relação a ver com alegria, né? Era justamente isso que a gente sempre trabalhou. Mas, o que a gente foi percebendo? E aí o universo foi conspirando, assim. Que a gente levava a alegria da porta do cliente para fora. Então a gente transmitia que aquela empresa era alegre, transmitia que a comunicação dela era de uma forma diferente, tinha uma vida diferente, sabe? E aí eles chegavam na porta da loja, para dentro, o que acontecia? Um banho de água fria. Então, vendedoras de TPM, o chefe que tinha acabado de brigar com elas, aí descontava no cliente, é produto estragado, mais não sei o quê. Ou seja, uma gestão de conflitos, gestão de humor muito ruim. Então, o que a gente percebeu? Nossa, não adianta muito eu trabalhar toda uma experiência para a gente conseguir a tão dificuldade de levar uma pessoa hoje em dia para sua loja, né? Depois a gente conseguiu isso, o dono investiu, foi lá, criamos uma ação, despertou o interesse, ele entrou na loja. Aí chega, não só a pessoa entrou, mas só não comprou, mas como saiu com uma péssima experiência. Então a gente, poxa, a gente precisa encontrar alguma forma de trabalhar esses colaboradores. O que a gente vai fazer? E a gente começou a estudar um pouco mais sobre felicidade, sobre alegria, e aí começou mais aprofundado esse estudo quando surgiu no meu colo o Yoga do Riso. Já, já ouviu falar no Yoga do Riso, Alice? Acho que até tu já fez uma vez, né? Já fiz. Nossa, foi assim, transformador. Sério? Sim. E o que tu acha da gente fazer uma experiência, quem tá ouvindo, quem tá vendo? Bem Eu acho rapidinho. ótimo. Eu É, acho ótimo, sim. Quer fazer agora ou daqui a pouquinho? Termina a sua história, pode ser? Aí pode a ser, gente pode faz uma ser. experiência? Beleza. Hum. Porque
só até para introduzir, né, antes da gente ir para a prática, o que, que é a felicidade, a alegria, o sorriso? É a nossa essência. Então, hoje eu tenho uma filhinha, eu tenho 2 filhos também, né? Eu olho para minha filha, que tem 1 ano, gente, ninguém ensinou ela a rir. E ela tá sorrindo o dia inteiro. Então, eu chego, ela dá um sorriso. Eu bato uma palma, ela dá um sorriso. Ela não fica se questionando por que, que eu tô rindo. Ela não precisa de motivos para ser feliz, para estar bem. Ela simplesmente é. E essa é a nossa essência. Então, hoje, se a gente sair na rua, ou tu sair rindo, sair feliz da vida, já vamos olhar, fumou maconha. Tá doidão. Aquele lá não bate bem na cabeça. E em Por outro Floripa lado, mesmo, né? Que é quase legalizado. se você fumar na lagoa, então, na lagoa é normal, né? Olha, sim, mas são preconceitos contra o riso, né? É louco isso, né? Exato, exatamente. Tu vê o que nível que a gente chegou, né? Uma pessoa resmungando, uma pessoa brava é normal. Na correria do dia a dia, pandemia, não, tá tranquilo, ela tá ali, só brava. Ah, não, agora se tá feliz, já vem o julgamento. Então, o nível de identificação da sociedade já mudou aí. Então, poxa, já é estranho ser feliz. Então, a gente já tem que estimular, é isso que a gente fala, sabe? A gente só estimula o que está interno nosso. Então a gente precisa só ser essa faísca. E o riso é exatamente a principal ferramenta que a gente usa hoje. Tem uma diferença entre alegria e felicidade, né? A alegria a gente considera muito mais momentâneo, algo que te deixa alegre. A felicidade é algo, vamos dizer assim, algo mais pleno, algo que envolve muito mais fatores. Vamos dizer assim, pegar a roda da vida. Para mim, a felicidade é o resultado de todo o equilíbrio daquela roda da vida, né? Então, quando a gente fala de alegria e felicidade, tem essa pequena diferença. Uhum. E aí, quando a gente trabalha o colaborador, a gente tem que entender nesse ponto também que ele é uma pessoa, que ele tem uma essência, tudo, mas ele está ali tratando, o chefe está tratando ele como um profissional. Só que ele esquece que para ele chegar a um resultado profissional, ele tem que ter um resultado na saúde física e mental, Uhum. ele tem que ter o equilíbrio espiritual, conhecimento, social. Imagina se ele não dormiu à noite, se deu tiroteio na rua dele. Enfim, tudo isso vai ser resultado do trabalho. E é Uhum. exatamente toda essa questão que a gente traz. Então, hoje a gente trabalha muito mais na questão de felicidade. Então, a gente foi evoluindo um pouquinho mais entre alegria, estamos indo hoje para a felicidade. E aí, isso se encaixa também com a minha origem lá, né, da educação física, porque tudo é saúde. Então, a gente está tratando muito Uhum. como saúde organizacional, né, que é todo esse Sim. equilíbrio, saúde financeira, saúde mental. Então, tudo isso é a felicidade. E aí, trouxe muito da carga lá da educação física, já respondendo a sua pergunta, como que isso surgiu. Olha só, né? O mundo dá voltas, né, Pedro? Isso é muito doido. Muito Tá, e assim, quando você fala, né, a gente fazer o marketing para cativar o cliente por uma coisa extraordinária e ele chegava e tinha um atendimento padrão Rouse, exato. né? Assim, Se for sem nenhum padrão, tá encaixe. ótimo. Às vezes O que eu era digo fora assim, do padrão. fora do padrão. O que eu digo assim, um padrão Isso. Mediano, ou né? medíocre, ou a gente pode até dizer um pouco seco, frio, Exato, sem graça, opaco, enfim, dá para exato, usar vários adjetivos. Que quem nunca, né? Você vai num lugar, a pessoa tá lá com aquela cara assim, parece que esqueceu de enterrar, né? E, exato. e aí, quando você cutuca a alegria, né? É algo momentâneo ali, desperta aí, motivação, bora pra cima, Isso, uhul, hahaha, ho, 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 né? Uma coisa exato. mais é, específica, momentânea. Quando você trata de felicidade, você já fala de uma perspectiva humana mais completa, e inclusive hoje a gente estava conversando dentro da performance de excelência, que existem organizações que têm um cargo, né, que é o CHO, né? Isso. Isso, Chief Exato. Happiness Officer, né? A Isso, pessoa preocupada em gerenciar ou promover a felicidade, né? Então, em vez de chamar de RH, né, tem uma exato. coisa específica da felicidade.
Então, isso é muito tendência, né? Não é uma percepção, digamos assim, só de varejo, né? Isso é algo que, quando você traz, né, que a felicidade virou a pessoa estar alegre, né, estar feliz, estar contente, enfim, trazer uma espontaneidade, ela chama atenção, né? Seja a pessoa positiva. Tem gente que acha isso positivo, ai, que legal, como você é espontânea, alegre, não sei o quê. Mas tem o lado, a pessoa que julga, né? E aí, olha só que doido, né? Ontem, a minha mãe estava me mostrando um vídeo num canal que o cara faz. Todos os vídeos dele é reclamando. Nossa. Então, assim, e é engraçado, né? É humor, é engraçado, mas ele tem um monte de visualização, de views, e o comentário das pessoas concordando da reclamação. Então, assim, o reclamar é o padrão, e quando você, né, é apoliana, né? Eu já ouvi muito isso, Alice é apoliana, só vê o lado positivo, o jogo do contente, enfim. Quando você vive dessa outra forma, as pessoas, né, ficam irritadas. Tem até um outro vídeo também de uma companhia do humor que eles fazem, né? A pessoa chega, bom dia, e o outro, bom dia pra quem? Quem é que tá feliz às 8 da manhã? Não sei o que, não sei o que. Chega a ser o oposto, né? Se você está feliz, bata palmas e todo mundo fica triste. As pessoas ficam irritadas com a felicidade ou com a alegria, né, alheia, porque nem sempre a felicidade ela transborda de uma forma mais barulhenta, né? Tem pessoas que Exato. manifestam sua felicidade, mas em silêncio, né? Mas quem é mais barulhento, mais alegrão, assim, tende a incomodar. E como que você vê isso, assim? Você tem esse tipo de rejeição dentro do seu trabalho? As pessoas olham e ficam, ai, nossa, pra quê? Ou não, Total. o acolhimento é maior, como é que é? Tem total. Tipo, por exemplo, a gente fez na Avan com uns 1.000 colaboradores no último mês, se eu não me engano. Foram os 1.000 colaboradores lá do centro administrativo, reuniu todo mundo no encontro semanal. Fizemos ali 10, 15 minutos, uma experiência da alegria, do riso, né? Que uma característica, ideologias à parte da Avan, é essa questão da alegria. Então, eles buscam trazer bem essa essência. Então, a gente foi trazer essa experiência e isso é natural, sabe? Hoje, na nossa cultura, a gente tem, todo mundo tem essa resistência, assim, tipo, eu vou ficar rindo, eu sou feliz, tem esse olhar julgador para os outros e para si também. Ficam com vergonha. Só que a gente brinca com isso mesmo, sabe? Ó, tô parecendo doido? Tô parecendo... Cara, tá funcionando. Tá funcionando, então continua. Então a gente vai brincando com esse ego que quer nos colocar para baixo. E isso, quando a gente usa para o nosso dia a dia, é muito incrível, porque a gente pega as adversidades que acontecem. Então, todo treinamento a gente faz isso, sabe? Todo exercício do riso, tem muitos que vamos simular o riso, sei lá, bati o carro, sabe? Estou inventando agora, nem tem esse riso. Bati o carro, vamos rir. É uma forma da gente ir condicionando o nosso cérebro para quando acontece as adversidades na nossa vida, a gente já adiciona o gatilho da alegria. Cara, já aconteceu, tá tudo certo, o cliente perdeu, chegou brigando, cara, eu vou rir da situação, mesmo que seja internamente. Então, essa resistência tem. E aí eu trago um outro ponto, que é de alguns prejuízos, porque, por exemplo, a gente trata muito dessa questão do colaborador, né? O que, por exemplo, um colaborador que fica vendo esses vídeos, ele é como se fosse uma laranja podre. Eu vou te trazer um estudo que foi da New England Journal of Medicine, se eu não me engano. É bem curioso, assim, eu fiquei bem assustado quando eu vi. Se você tem um amigo que fuma, a sua probabilidade de fumar é de 61% a mais. Se você tem um amigo do amigo que fuma, a tua probabilidade é 29% a mais de você fumar. Se o amigo do amigo do amigo fuma, tem 11%. Ou seja, a gente está todo mundo misturado. Então, se tem vamos dizer assim, uma laranja podre na equipe, algo mais pessimista, aquele cara que só reclama, isso tem um poder de contágio muito grande, porque nós temos o neurônio espelho. E esse neurônio espelho foi comprovado em vários estudos que os cérebros de amigos, eles são muito parecidos, quase idênticos. Então, tu imagina isso no meio empresarial. Então, a gente cuida muito disso. A empresa é reflexo do que a pessoa é.
em casa, no trabalho, na rua. Uhum. Então, como é que você vê a vida? O que você vê na sua televisão? O que tu vê na sua hora vaga? O sucesso, a gente está aqui, a gente sempre fala, a empresa só está nos chamando para melhorar a sua felicidade. Porque se não está dando resultado para ti, beleza, vai chegar um momento que ela vai procurar outra pessoa, mas e aí? E a tua felicidade, e a sua vida, né? Então, encara não como Uhum. um trabalho da empresa. Isso aqui a gente está falando em algo da vida. Então, o que tu faz na tua vida? Tem alguns estudos, por exemplo, um que fala, eu sei que você pratica o Ponopono, né? Sim, Aprendi pratico, contigo. Tem pratico. vários estudos que falam da gratidão. E gratidão é felicidade. Então, por isso que a gente tem que trabalhar. Alegria e felicidade é um pouquinho mais. Envolve, por exemplo, a gratidão. Se tu não é grato pelo seu trabalho, pela sua vida, pelo que tem, naturalmente não vai, algo vai desestabilizar. Então, mostrou que um exercício de um dia por semana, tu listar 5 agradecimentos, um dia por semana só, demonstrou vários efeitos positivos. Por exemplo, praticou mais exercício físico, tu ficou uma pessoa mais resiliente, tu ficou uma pessoa mais prestativa para a equipe, menos dores no corpo, ou seja, só em uma semana. Imagina se faz Uhum. isso todos os dias. Então, Sim. a questão que pouco a pouco está sendo levantada, e é justamente, eu acho excelente essa formação de CHO, né? Até estou para fazer ela também, porque está cada vez mais trazendo a ciência para a felicidade. Então, trazendo dados para saber o que motiva e o que não motiva. Isso, e uma outra característica também que está surgindo, um outro movimento muito legal, é o FIB, que é a felicidade interna bruta. Então, é uma analogia ao PIB. É uma outra forma de analisar se tal país, vamos dizer assim, é bem desenvolvido ou não. Só que eles tratam, vamos dizer assim, com outros critérios que não só, vamos dizer assim, financeiro, etc., né? E algo nesse ponto que é bem interessante, que, que a gente tem que entender o que é a felicidade. Porque muitas pessoas... São duas características. Primeiro, geralmente as pessoas associam, o dia que eu tiver sucesso, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver essa casa, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver esse trabalho, eu vou ser feliz. E os estudos têm mostrado que é totalmente o contrário. Teve um estudo de Harvard que foi bem interessante, fizeram uma pesquisa com os alunos antes e depois que eles saíram, e verificaram a questão da felicidade, né? Que eles já tinham, e depois a questão do sucesso. E perceberam que foi exatamente isso. Quem já era feliz tende a ter muito mais sucesso. Ou seja, não é quando eu tiver sucesso eu vou ser feliz. É quando eu for feliz, eu terei sucesso. Então, a felicidade, ela é uma questão de escolha. E aí a gente tem que entender também como é que vamos dizer assim, como é que é a disposição de se construir uma felicidade. Felicidade, pelos estudos, dos 100% de felicidade, vamos dizer assim, 50% é genético. Ou seja, tá genético. 10% é circunstancial. Então, beleza, aconteceu na vida. 40% são as nossas ações do dia a dia. Ou seja, a felicidade é a gente que escolhe. Então, eu não sou feliz porque eu não tenho os pais que eu gostaria. Eu não sou feliz porque eu estou numa cidade que eu perdi o emprego. Ou porque eu não tenho o carro que eu gostaria. Não, a gente que tem que decidir. Eu quero ser feliz, eu vou ser feliz. Eu tenho todas as condições e ponto. E aí tu vai tendo hábitos que vão reforçando essa questão. É a gratidão, é a alegria, é a prática de atividade física, meditação, são todas essas questões que vão te trazer uma felicidade maior, né? É um tema Vai muito compondo. profundo. Vai compondo os compondo. 40% que te diz respeito à escolha e os outros Exato. 60% terapia. Exatamente. Né? Se quer fazer uma escolha bem feita nesses 40% é terapia, porque daí os 50% genéticos você vai entendendo, né? Ai, que horror. Você falou do sobre Ponopono? genético, desculpa interromper, tem um outro estudo que também me chocou, que aí, se as pessoas têm consciência disso, tem um estudo que mostrou que, por exemplo, a empresa quando tem propósito, ela torna 13% os colaboradores 13% mais produtivos. Só de ter um propósito.
Esse é o primeiro ponto. Segundo, tendo um propósito também, tu tem a possibilidade de mudar os genes da pessoa. Ou seja, tu já imaginou que a pessoa, ela entrou na tua empresa, ela pode sair geneticamente melhor ou pior? Isso traz um peso muito grande. Né? Meu Deus! Mas de onde que esse estudo? É da psicologia positiva também? Eu até anotei aqui, é da National Academy of Science, foi de 2013. Eu tenho as fontes depois para encaminhar. Caramba, quero. Poxa vida. Estamos aí mudando geneticamente a galera, então modificações genéticas. Você falou do Ho Oponopono, né? E é muito interessante, porque é uma prática né, na origem havaiana, e é a repetição, como se fosse um mantra, né, de quatro frases, né? E quando você disse, o cliente me tratou mal, bati o carro, vamos rir, eu entendo que, né, como eu pratico Ho Oponopono, eu entendo o que você quer dizer, mas eu acho importante a gente esclarecer que não é rir, né, uma pessoa que eu amo morreu, eu vou rir. Não é o rir no sentido de fazer palhaçada, de fazer piada, ou de desmerecer a dor que você mesmo está sentindo ou que outra pessoa está sentindo. Então, eu penso que nesse ponto o Ho Oponopono ele ajuda a esclarecer, porque são quatro frases, né, que você repete diante da situação positiva e negativa, né, que a primeira e aí não é só a repetição da frase, mas de fato o sentimento do que aquela oração representa, né? Então a primeira é eu sinto muito, que, né, significa que você sente que aquilo tem acontecido, você sente muito por ter, de alguma forma, permitido ou atraído que aquilo esteja existindo no seu hoje, né? Então, se algum eu do passado, né, trouxe isso, então sinto muito por isso estar acontecendo comigo, com você. Me perdoe. Então, novamente, né, você manifesta que não está satisfeito ou que você sente que isso tem acontecido e você pede perdão por qualquer contribuição que você tenha feito naquela situação. Aí vem, né, o muito obrigado, né? Então, obrigado pelo que você tem feito, da forma como você tem resolvido, obrigado por você estar aqui comigo lidando com isso, mesmo que a sua atitude não seja agradável, mas foi você que está dividindo esse momento comigo. Então, obrigado por estar aqui, por estar me ensinando de alguma forma, né? Mesmo a pessoa que te trata mal, ou que às vezes faz propositalmente te prejudica, quando você agradece, você tira essa sensação de rancor, você lida diferente com o ser que está ali causando alguma situação. E por fim, o te amo, que é o mais difícil de pronunciar, né? Porque quando você está bravo com alguém, quando você está triste, enfim, a coisa mais que passa mais longe da tua cabeça é dizer que ama aquela pessoa. Então, são dois movimentos em 4 frases, né? O movimento do perdão e da responsabilidade, que é o sinto muito, eu me perdoe, para si, e o movimento do perdão e da acolhida para o outro. Então, quando você diz, uma situação, vamos rir dela, a gente só consegue rir de uma situação desagradável se a gente se libertou desses elementos. Porque senão a gente fica ou se sentindo culpado. Então, o primeiro Ho Oponopono, né, a primeira execução dessas 4 frases, com, né, uma meditação, uma coisa mais profunda que eu fiz na vida, foi para mim mesma. Legal. Não foi para outra pessoa ou para outra situação. Depois você vai avançando. Mas eu vi que eu me culpava e ficava presa, que me limitava de curtir alguns momentos ou situações, porque eu ainda não tinha aceitado que eu tivesse permitido de alguma forma aquilo acontecer, ou enfim. Então, é muito interessante, porque a gente fala de felicidade, ou de alegria, ou de riso, mas existe toda uma construção interna de cura, de perdão, né? Quando você fala, né, que 40% é decisão, 60% são situações, se eu não souber encarar essa situação, se eu não souber ressignificar, né, toda essa história, inclusive se a gente for acionar outras práticas, né, em que você olha para os seus antepassados, visita o que eles fizeram, né, perdoa e continua, a gente fica realmente com uma âncora tão grande que esses 40% não são o suficiente. A pessoa fica, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Cara, você precisa encarar, e eu vejo isso, eu gosto muito da filosofia positiva, né, da psicologia positiva,
que é a base do estudo das felicidades, da felicidade e das felicidades no trabalho, na família, né? As terapias que trabalham isso. E eu vejo, eu acho muito responsável a gente trazer esse tópico, né? A gente fala de felicidade, não é ignorando a infelicidade, ou a depressão, ou as situações tristes, dramáticas, e as tragédias que de fato acontecem. E a gente até fala, infelizmente acontecem, né? Porque não são coisas que incorporam felicidades. Mas todo ser humano é machucado, todo ser humano tem história, todo mundo vai cavucar na própria vida, ou na vida, né, dos seus antepassados, né, falando deste plano, né, que acredita que tem outras vidas, ainda tem mais coisa para cavucar. Então, quando a gente fala de felicidade, é bem importante dizer isso, né, a gente não está ignorando ou fazendo pouco caso, né, ou não está trabalhando com essa matéria, né? Então, eu acho bem importante a gente reforçar isso. A felicidade não é uma casquinha que você vem e bota ali uma jaqueta igual do dente, né? Bota um negócio, pronto. Uma máscara que tá sorrindo, né? Agora que a gente tá usando bastante máscara, não é uma coisa externa. E quando a gente trabalha a alegria ou a felicidade no trabalho, é de fato muito importante que a gente provoque isso, que o autoconhecimento, o auto-perdão, o conhecimento, né, do grupo, a criação de time, o perdão e o diálogo entre os membros da equipe, eles são cruciais para que, de fato, a gente consiga desenvolver um ambiente de felicidade e não só uma mentirinha. Você falando de estudos, saiu na revista de Harvard, faz umas 2 semanas, um estudo sobre a cultura fake. Eles falam da Nice Culture, né? Que são a empresa que faz uma cultura de felicidade legalzinha. Somos uma empresa legal, todo mundo pode tirar folga no aniversário, somos uma empresa legal. Tem a chopeira escorregador, exatamente. E aí falando o quanto que isso estava fazendo mal para as pessoas, porque as pessoas não se sentiam à vontade de expressar suas insatisfações, né? Tipo, cara, tem dia que sim, você tá, né? Aconteceu uma coisa, você tá vivendo, passando por um momento delicado, né? Com emoções desconfortáveis. Você tá com medo, tá com insegurança, isso é ser humano, né? Então não é ignorar isso. Só que a cultura era tão de máscara de sorriso que piora, porque daí a pessoa ela finge, porque o grupo não aceita aquela fragilidade, porque a gente falou do oposto, né, das pessoas que não suportam ver a pessoa feliz, mas tem ambientes que é o contrário, se você não tá ostentando, Instagram, por exemplo, você não tá lá ostentando uma carinha feliz, mega, você tá expondo uma fragilidade, porque você não pode, né, você tem que estar feliz, você tem que ser bem sucedido, né, aquela coisa toda. Então, é bem importante a gente trazer que não é quando você cita os estudos, a gente fala da psicologia positiva, não é um jogo do contente, ou fingir que tá tudo bem. É realmente acolher a dor, acolher os movimentos humanos que são contrastantes, que são, muitas vezes, dilemas, né? Você fica, eu quero isso, mas isso vai impactar naquilo, mas você ainda assim conseguir encarar e significar isso de uma forma como um tijolinho para uma vida feliz, né? Então, eu gosto muito daquele filme do... Esqueci o nome do filme. Lembrei. Divertidamente, né? O Divertidamente. Que eles têm a que cuida de tudo é a alegria, né? Que você já assistiu esse filme? Já. Uhum. Então, ela cuida da alegria. É a emoção dominante, que é o que você falou do bebê. Né? Então, a nossa emoção dominante, ela é a da curiosidade, né? Que seria a potencial felicidade. Mas a felicidade é o conjunto de todas as emoções. Exato. Tanto que quando ela tenta tirar as memórias que a tristeza tocou no filme, muda todo o significado para a menina. Então, não é você ignorar a tristeza ou apagar a tristeza, mas é você acolher como parte de você e olhar a felicidade como algo maior. Então, eu vejo bem importante, né, que a gente desmistifique isso também. Senão, é o Pedro Sorriso, a gente vai fazer agora a prática, por exemplo, tem gente que olha e fala, nossa, que coisa superficial. Cara, você está ativando e aceitando até a tristeza que existe em você.
quando você sorri, né? Então isso é bem importante, né? É profundo, né? É muito Exato. profundo. Aí que tá, a felicidade é bem mais profunda. A gente fala de alegria. A rede social é alegria, né? O Instagram quer se vender como alegre. Então, se tu não é alegre, tu não vai ter curtida. Ninguém vai seguir um cara. Quer dizer, alguns vão, né? Um cara pessimista e tudo. Mas não é a predominância. E aí, quando a gente. Eu fui muito atrás também da felicidade, justamente por tudo que você está falando, né? Então, poxa, estou num trabalho que as empresas gostam, tenho isso, tenho possibilidade de crescimento, mas não estou feliz. Mas quem via, me via sempre sorrindo. Então, minha característica sempre foi o sorriso. Hoje eu trago o Pedro Sorriso, eu até comento para algumas pessoas. Não é porque eu sou sempre sorridente, não, é para eu sempre me lembrar dessa felicidade interna. Então, é quando eu falo Pedro Sorriso, eu me lembro, poxa, eu tenho que viver essa felicidade, não depende dos outros. Então, é muito mais para mim do que para os outros. E a felicidade, para mim, eu associava felicidade por muito tempo, eu associei a dinheiro, a sucesso financeiro. Então, para mim, sempre foi, até pouco tempo, por isso que eu me mudei estudando, por isso que é interessante estudar, porque aí tu vai se conhecendo. Para mim, sucesso é dinheiro. Se for pensar, cita 10 amigos que têm sucesso. Eu vou citar 10 que tinham dinheiro. 10 sucesso. Eu não vou pensar aquele que tem uma vida leve, aquele que tem uma família equilibrada, aquele que é bem espiritualizado. Não. Então, a nossa noção de sucesso foi bem desvirtuada. E estava me afetando muito isso. Então, quando eu entendi, comecei a ver os estudos, que justamente eles mostram exatamente isso. Pessoas que tendem a ter uma supervalorização de sucesso quanto a dinheiro, tende naturalmente a reduzir a felicidade. Estudos, comprovadamente. Então, eu comecei a entender. Quando a gente condiciona a nossa felicidade a características externas, então, o que me motivava é qual que vai ser a minha meta do mês para me motivar. Eu vou comprar um Apple Watch. Eu vou trocar de carro. Vou não sei o quê. Então, eu boto toda a minha motivação em algo externo. E, naturalmente, a gente tem dois tipos de motivação. É a motivação interna e a externa. E isso é um dos maiores erros das empresas. Elas condicionam, elas querem motivar as pessoas, e aí os estudos vêm com um caminhão de dados em cima, querem motivar as pessoas com características externas. Então, é dinheiro, é bonificação, é isso, é aquilo, mas não trabalha a motivação interna. E a motivação externa, sim, ela motiva. Só que aí tem vamos dizer assim, tem um gráfico que ele sobe e depois desce. O dinheiro, ele motiva muito, só que ele motiva muito além da conta. Ou seja, isso tem um prejuízo muito grande, porque a pessoa ela se torna muito focada na tarefa. Ou seja, o que era para ser automático, ela tem que pensar muito naquilo, porque ela tem um objetivo bem grande. Então, tem vários estudos que tratam dessa questão. Então, diminui a criatividade muito. Então, por exemplo, se está trabalhando com criatividade, trabalha com vendas, que é a criatividade também, reduz absurdamente. Então, a questão de outro estudo que as empresas erram muito, a instabilidade financeira. Então, eu vou ter um salário, um piso bem baixo e vou ganhar comissão, né? Vários estudos mostram que pessoas que têm uma instabilidade financeira, é muito mais prejudicial. Então, ela está sempre preocupada, e são pessoas que tendem a supervalorizar o dinheiro, são pessoas que tendem a ter mais trapaça, a ser menos colaborativo. Então, é esse equilíbrio que vai chegando, sabe? Que a gente vai precisando e que eu fui usando em mim. Então, poxa, eu comprei isso, mas não me motivou. Ou me motivou por um tempo. E tem essa questão, né? A motivação, quando ela é externa, ela dura pouco tempo. E aí, quando a gente vai trabalhando nas empresas, vamos pensar na questão do dinheiro, como a gente estava falando. A felicidade, como eles mostram, não é relacionada diretamente a quanto você ganha. É principalmente em que e quanto você gasta. Se você gasta em bens mais físicos, mais materiais, você tende a ter menos felicidade. Se você gasta o seu dinheiro em mais experiências, sua felicidade é maior. Então, vamos gastar mais com experiências, com viagens, com cuidado consigo mesmo, com jantar,
do que menos com objetos, porque o objeto, o cérebro tende a se acostumar. E aí depois você vai precisar de uma outra coisa. Agora, uma viagem, não. Uma viagem, você sempre vai lembrar daquela viagem que tu fez, daquela experiência, daquele jantar em família, aquele jantar que tu pediu a mulher, enfim. Tem várias questões. E o dinheiro tem um limitador. Até US$ 75.000, o dinheiro, sim, ele traz motivação. Ele traz muita motivação. Mas, segundo os estudos nos Estados Unidos, varia de país para país, até US$ 75.000 por ano. Passou disso, ele não te motiva mais. Ele não gera mais, não muda mais essa questão. Então, tu pode ganhar muito mais do que não mudou. E as empresas estão batendo muito nisso, né? Ah, não, motiva mais. Vai, paga variável. Mas é isso. E não é isso. Sim. Depende, como você falou, né? Eu acredito também, como a gente estava mencionando, né? São situações e situações, né? Exato. O dinheiro, ele é um componente, né, da qualidade de vida. Exato. Então, por exemplo, os países que têm maior FIB, que você mencionou, são países que não têm miséria, que não tem gente passando fome, não tem criança, né, morrendo antes dos 2 anos por subnutrição. Então, assim, né, existem coisas que sim, a gente precisa de dinheiro para poder começar a pensar e ser feliz. Né? Não, o dinheiro gera muita felicidade. Né? Isso é bem importante, mas depois de um patamar, de um padrão, a motivação ela vem por outros caminhos. Mas é bem interessante isso, né, Pedro? Porque, assim, mesmo a pessoa que ainda tem situações de conforto, de qualidade de vida, que o dinheiro vai ajudar muito, dependendo de como esse dinheiro é ofertado, das condições de trabalho ou do que a pessoa precisa fazer, ela recusa em nome de uma felicidade maior. Exato. Ou por princípios, ou porque a liderança não, enfim, o clima não é bom. Então, assim, a gente sabe que é importante, faz diferença, compõe, né, elementos, sim, de felicidade, qualidade de vida, como você falou, de saúde, né? Exato. Mas não, a empresa precisa olhar para os demais aspectos, né? E, nossa, Pedro, agora eu tô olhando aqui, meu Deus, já tá um tempão aqui. Caramba. Meu Deus do céu. Bom, vamos fazer a prática para a gente trazer um exemplo de como que a gente pode elevar esse nível de serotonina nas empresas. Vamos. Será que? Então, como é que funciona? Tem alguma postura física necessária? Se ajeita na cadeira? Pode ser uma postura, o tronco ereto. Uma postura mais confortável. Okay. É o que a gente sempre fala. O cérebro, mano, ele não identifica o que é um riso simulado e o que é um riso real. Então, por isso que a gente trabalha o riso para estimular. Então, a gente não é feliz porque... não é rir porque está feliz. A gente ri para ser feliz. Eu sempre me confundo quando eu vou falar isso. Então, a gente traz alguns exercícios para estimular. E tem vários. Hoje a gente pode fazer algo bem simples. Então, vamos todo mundo. Eu vou explicar primeiro, depois a gente faz junto. Então, a gente levanta os braços, inspira fundo. Quando for descer, a gente faz ha, tá? Só ha, não precisa ser risada, é só ha, como quiser. Então, vamos, todo mundo, assim, ó. Inspira. Soltou. E alonga bem, até o ar, porque aí vai limpando o ar residual dos pulmões. Aí a gente pode ir mais uma vez. Isso, no início vai bem sem graça mesmo, com vergonha. Mas é isso, pode ser silencioso, às vezes a pessoa pode estar... e sem fazer barulho que tá tudo certo. E aí tem um outro, só pra gente finalizar, mostrar um dos vários, que é o do milkshake. Então a gente tem vou imaginar que são 2 copos. Então a gente vai passar para um e para o outro. A gente vai misturar, né? Então para quem está ouvindo, imagina que cada mão está segurando um copinho e a gente vai misturar para um lado e para o outro. Então a gente vai fazer e passou para um e passou para o outro, mais um e aí a gente vai beber no terceiro, tá? Isso foi só um treino. 1, 2, 3 bebeu e riu. É muito legal isso. Eu não preciso de estímulo para rir, Pedro, aqui
sozinho. Tu não precisa disso. Você sabe que a gente fez isso? A gente fez do... Não foi do milkshake. Eu não me lembro qual que eu fiz. Eu acho que eu fiz do ha, ho, um negócio assim. Sim. Com o pessoal da Academia de Consultores, que é uma mentoria que a gente tem semanal. E aí eu tava falando sobre liderança, comunicação, enfim. Aí falei sobre a energia que você comunica, né? E aí, a dica era fazer exercícios como esse do riso antes de entrar numa reunião tensa, antes de entrar numa palestra, num curso, porque você transforma a sua energia, né? O seu estado emocional, ele ativa ali a alegria. Ele aumenta e a ao mesmo oxigenação, né? Tu fica mais criativo, mais produtivo. isso. E a questão da autoconfiança, né? Porque você se expande. Porque muito a pessoa, né, quando ela tá ranzinza, reclamando, ela se encolhe, né? Então o cortisol cresce e a gente fica extremamente estressado pela postura corporal, pelas atitudes, palavras e até, né, músculos da face. Quando a gente ri, a gente traz aquela postura de poder, de, né, peito aberto e gargalho. E é muito legal fazer esse exercício em grupo. Recomendo para os consultores, para os líderes que estão nos ouvindo, nos assistindo, porque começa, né? Tem um povo mais tímido. Daqui a pouco solta um com uma gargalhada e todo mundo ri da risada do outro. E quando vê, tá todo mundo rindo. Exatamente. E como você falou, tem gente que dá aquela risadinha mais, né? Mais quietinha, mas é sensacional, é muito bom. E como a gente falou, não é de fora para dentro, mas vai mexendo ali, fazendo isso, né, junto com outras práticas, a gente realmente muda o estado do clima da organização e amplifica, né, as potencialidades ali de alcançar resultados. É mais uma das ferramentas, né? Não, nada é milagroso. Então, é mais uma ferramenta que a pessoa pode associar no dia a dia, se fizer sentido para ela, enfim, é comprovadamente, né? Então, é mais algo para se testar. Sensacional. Pedro, recado final para quem está nos ouvindo aqui. O que você diria sobre, né, a busca da felicidade no trabalho, ou práticas para aumentar a felicidade no trabalho? Olha, recado final. Primeira coisa, principalmente para si, eu recomendo muito para si, né? Se a gente quer pensar em empresa, a gente está lidando com um CNPJ, são vários CPFs. Então, vamos falar para cada um que está vendo. Então, se perdoe mais, né? Se olhe para dentro, ria dos seus erros. Tipo, nossa, como é que eu fiz isso? Tipo, é nesse sentido que a gente trabalha. Tipo, não se culpar tanto. Ser mais leve, ter uma vida mais tranquila. Entendendo, se questionando o que é sucesso para ti. Então, o recado final é principalmente isso, para a gente se questionar. E entender essa vozinha que fala para a gente, que vive querendo nos botar para baixo, que ela não é ela que manda. Então, mostra para... Vamos rir dela mesmo. Fica na tua. Já que estamos em filmes da Pixar, né? É o do filminho do Luca agora, que é o Silêncio, Bruno. Esse eu não vi ainda. E assiste, bota as crianças, é muito legal. Mas aí tem a voz do medo, ele chama de Bruno. Aí fica, silêncio, Bruno! Começa, não sei o quê. Não sabia, o meu ego tem nome também, é o Rodolfo. Eu chamo de Rodolfo. Então, é o silêncio, Rodolfo. Um gordinho chato, frustrado com a vida. Na teoria dos sabotadores, o nome dele é o crítico, né? Que ele tá sempre apontando o dedo. Boa. Mas, enfim, isso é papo para outros podcasts, tá? Exato. Obrigada, Pedro. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso espaço. Muito bom sempre falar contigo. Tava com saudade das nossas risadas juntos. E a gente se vê por aí. Quem gostou desse podcast, tem muito mais de onde nasceu esse, tá? A gente tem uma playlist recheadinha, tanto no YouTube quanto no Spotify. E, mais uma vez, convido você a compartilhar e trazer, né, levar essa mensagem para outras pessoas. Pedro, obrigada mesmo. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu.